Neste tópico, discutiremos como definir moedas no processo de implementação. Explicaremos as consequências das escolhas na definição de moedas no processo de contabilidade financeira de sua empresa. Daremos exemplos de algumas emissões de moedas no SAP Business One. As moedas devem ser sempre definidas juntamente com o departamento de contabilidade do cliente. Você está implementando o SAP Business One em um cliente brasileiro, a OC Computers. Você discute a definição de moedas com Maria, a contadora da empresa. Ela informa que a maioria de seus clientes são clientes locais, estabelecidos, portanto, no Brasil. Entretanto, alguns clientes e fornecedores com os quais trabalha estão localizados em outro país, ou seja, nos Estados Unidos. Além disso, eles fixam o preço de alguns dos seus itens em moeda estrangeira, neste caso em dólar norte-americano, para clientes nacionais. Você informa a Maria sobre os métodos de trabalho com moedas do SAP Business One. A OC Computers está fixando o preço de alguns dos seus itens em dólares norte-americano para clientes nacionais. Qual será a moeda do valor total da nota fiscal de saída? Qual será a moeda do lançamento contábil automático criado por essa nota fiscal de saída? A moeda não precisa ser definida como sendo estrangeira para que os preços sejam exibidos em moeda estrangeira. O SAP Business One converte o preço fixado em uma unidade estrangeira em moeda corrente, do cliente ou do sistema, dependendo da moeda do cliente. No exemplo, a OC Computers fixará os valores na lista de preços em moeda norte-americana e depois atribuirá adequadamente a lista aos clientes nacionais. O SAP Business One pode realizar a contabilidade em duas moedas paralelamente, a moeda corrente e a moeda do sistema. A moeda corrente é a moeda exigida por lei para a empresa administrar a sua contabilidade, em nosso exemplo, reais. A moeda do sistema pode ser outra moeda que não a corrente. A moeda do sistema é particularmente útil para subsidiárias de empresas internacionais, cuja sede utiliza uma moeda diferente da subsidiária. Por exemplo, reais na subsidiária e dólar na sede. Neste caso, o sistema calcula automaticamente todos os lançamentos na moeda corrente e demonstra um saldo de conta adicional na moeda do sistema em tempo real. Isso facilita a existência de relatórios agregados em todas as subsidiárias e permite uma melhor integração com o sistema da sede. Por exemplo, é possível exportar os dados financeiros em moeda do sistema a partir dos sistemas SAP Business One das subsidiárias para o SAP Business Suite da sede ou para o SAP Business Information Warehouse. Como alternativa, a consolidação financeira pode ser realizada com Microsoft Excel ou com qualquer outro produto, com base nos dados financeiros na moeda do sistema. Em nosso exemplo, a OC Computers é uma empresa local e não precisa emitir relatórios em outra moeda. Portanto, você define a moeda do sistema como a moeda corrente, reais. É importante lembrar que você não pode mudar a moeda corrente ou a moeda do sistema depois que começar a trabalhar com um banco de dados. Além da moeda do sistema, você pode optar por apresentar os relatórios financeiros em qualquer moeda estrangeira. Use a opção Reavaliação para escolher o método de reavaliação e a moeda. O sistema calcula todos os saldos na moeda selecionada enquanto você executa o relatório. Cada registro do cadastro de parceiros de negócios e cada conta contábil precisa ter uma definição da moeda da conta. O sistema define a moeda corrente como a moeda padrão para todos os registros dos cadastros de parceiro de negócios. Você pode definir a moeda padrão para as novas contas contábeis utilizando o campo Moeda Padrão da conta na ficha Inicialização Básica, na transação Detalhes da empresa e Inicialização do sistema. Em nosso exemplo,
A moeda para a maioria dos fornecedores e clientes da OC Computers será definida como reais, a moeda corrente. Os fornecedores e os clientes dos Estados Unidos serão definidos em dólar, a moeda estrangeira específica. A conta bancária da empresa será definida como todas as moedas, visto que é necessário registrar os lançamentos contábeis manuais e os documentos em mais de uma moeda estrangeira específica, por exemplo, transferências bancárias. A tabela do slide detalha as opções para entrar com os lançamentos contábeis manuais e exibir o saldo da conta para cada opção da moeda da conta, moeda corrente, estrangeira e todas as moedas. Na primeira linha, vemos que, se a moeda da conta for moeda corrente, os lançamentos contábeis manuais serão inseridos em moeda corrente, mas o saldo da conta é exibido tanto em moeda corrente quanto em moeda do sistema, presumindo que a moeda do sistema seja diferente da moeda corrente. A conta é reconciliada em moeda corrente. Na segunda linha, a moeda da conta foi definida em moeda estrangeira específica. Neste caso, os lançamentos contábeis manuais são feitos em moeda corrente e também na moeda estrangeira especificada. O saldo da conta pode ser exibido na moeda estrangeira especificada e também nas moedas corrente ou nas moedas do sistema. A moeda é reconciliada em moeda estrangeira. Na última linha, a conta foi definida como todas as moedas. Nesse caso, os lançamentos contábeis manuais são feitos em qualquer moeda estrangeira que tenha sido definida para a empresa e também na moeda corrente. O saldo da conta será exibido na moeda corrente e na moeda do sistema. A conta é reconciliada em moeda corrente. Você pode, a qualquer momento, alterar a moeda da conta para todas as moedas, mas depois de atualizada a conta, você não poderá desfazer a alteração e deixar como moeda corrente ou moeda estrangeira específica. Listas de preço contêm moedas também. Você pode inserir um preço unitário em qualquer moeda estrangeira definido na janela Moedas, Configuração. Quando você insere um parceiro de negócios em um documento de marketing, a moeda do parceiro e suas listas de preço são automaticamente pré-definidas no documento. O usuário não precisa se preocupar com a moeda. O SAP Business One converterá automaticamente o valor total da linha e o valor total do documento em moeda corrente, moeda do sistema e moeda do parceiro de negócio, dependendo da moeda do parceiro de negócios. A taxa de câmbio inicialmente usada é baseada na data do lançamento do documento. Vamos fazer uma demonstração de moedas em listas de preço do SAP Business One. Em Administração, Inicialização do sistema, Detalhes da empresa, na aba Inicialização básica, podemos definir a moeda corrente e a moeda do sistema. No nosso exemplo, nossa empresa é local e não tem exigência de relatório em outras moedas. Por isso está definido a moeda do sistema e a moeda corrente em reais. Note que eu não posso mudar a moeda do sistema, uma vez que houve atividades com este banco de dados. Agora vamos olhar o preço unitário nas listas de preço. No campo Preço Unitário, eu posso inserir um preço unitário em qualquer moeda estrangeira definida em moedas na janela de configuração. Neste exemplo, o preço unitário é R$ 500. Normalmente, uma lista de preço em separado é definida para operações em moedas estrangeiras. Em seguida, eu emito uma nota fiscal de saída para um cliente local. Vamos selecionar um cliente
e o sistema já adotará a lista de preço que estará cadastrada nas condições de pagamento do cadastro do parceiro de negócio. Se eu digitar o item, ele terá o preço de R$ 500. Se eu quiser selecionar uma outra lista de preço para este documento, eu posso acessar Configurações do formulário, na aba Documento, no campo Listas de preço. Por exemplo, lista de preços em dólar. Peço para atualizar os preços e o sistema traria o preço de $250, pois é o preço cadastrado nessa lista. Notem que o sistema já converteu com a data de câmbio atual para os valores em reais para o total do documento. O cálculo é feito de acordo com a taxa de câmbio fixada para a data do documento, lançado na janela de Administração, Taxa de câmbio e índices. Se eu não digitar um valor para a data específica, a janela de câmbio e índice aparecerá automaticamente quando um documento envolvendo moeda estrangeira for inserido no sistema. Vamos inserir a nota fiscal de saída. Vamos chamar o último registro de dados. Podemos ver que o sistema gravou com um preço unitário em dólar, porém, se consultarmos a contabilidade, os lançamentos foram feitos em reais. A taxa de câmbio de uma moeda estrangeira pode mudar diariamente, e isso afeta os documentos criados para um parceiro de negócios estrangeiro ou os preços gerenciados em uma moeda estrangeira para parceiros de negócios locais. O SAP Business One suporta este cenário. Quando você cria um documento de vendas ou compras com base em documentos existentes, a opção Copiar de, o SAP Business One abre a janela Assistente de Criação de Documento, onde é possível definir os fatores que afetam o documento de destino que você quer criar. Alguns campos do Assistente de Criação de Documento tratam das diferenças de taxa de câmbio. Utilizar a taxa de câmbio da linha do documento base, utilizar o documento e a taxa de câmbio de linha do documento base e utilizar a taxa de câmbio atual da tabela de taxa de câmbio. Vamos fazer uma demonstração de moedas no assistente de criação de documento. Vamos analisar as opções sobre taxa de câmbios para preço no assistente de criação do documento. Digamos que um cliente solicitou 100 peças de um material na semana passada. Vamos entrar com um pedido de venda e colocar uma data da semana passada. Hoje vamos emitir uma nota fiscal baseada neste pedido de venda. Vamos na opção de Nota Fiscal de Saída, selecionar o cliente e a opção Copiar de. Vamos selecionar o pedido e o sistema abrirá o assistente de criação de documento. Vamos imaginar que a taxa de câmbio mudou desde que nós emitimos o pedido de venda para hoje, dia que o assistente de criação está sendo executado. Podemos ver as 3 opções que o assistente nos dá para trabalharmos com as taxas de câmbio. De acordo com o cliente, vamos optar a aplicar a mesma taxa de câmbio da época do pedido de venda. Para isso, vamos utilizar a primeira opção, utilizar a taxa de câmbio da linha do documento base.
Clicando em Seguinte, podemos ainda selecionar os itens e as quantidades que queremos copiar. Se estiver tudo correto, podemos adicionar a nota fiscal de saída. As flutuações das taxas de câmbio podem originar diferenças de taxas de câmbio quando as notas fiscais forem pagas em moeda estrangeira. A imagem mostra uma nota fiscal de entrada emitida por um fornecedor estrangeiro com uma moeda estrangeira. No dia do lançamento da nota fiscal, a taxa de câmbio era 0,5. O sistema converte as 10 unidades de moeda estrangeira em 20 unidades de moeda corrente e lança os dois valores paralelamente no valor do crédito da conta do fornecedor. No momento do lançamento do pagamento dessa nota fiscal, a taxa de câmbio passou a ser 0,25. 10 unidades da moeda estrangeira equivalem agora a 40 unidades da moeda corrente. Em comparação com o valor no momento do faturamento, há uma diferença de taxa de câmbio de 20 unidades em moeda corrente. Quando você lança o pagamento, o sistema lança essa diferença de taxa de câmbio automaticamente em uma conta de diferenças de taxa de câmbio. O sistema lança as diferenças de taxa de câmbio como despesa ou receita nas contas inseridas na janela de determinação da conta contábil. As contas de parceiro de negócios e as contas contábeis administradas em uma moeda estrangeira lançam um saldo de conta na respectiva conta estrangeira e um saldo de conta na moeda corrente. O saldo em moeda corrente inclui os lançamentos em moeda estrangeira que foram convertidos utilizando a taxa de câmbio na tabela de taxas de câmbio, na data de lançamento ou na data do documento. Em outras palavras, o saldo baseia-se em taxa de câmbio anteriores. Por isso, no encerramento do período, você deve avaliar o saldo da conta em moeda estrangeira com a taxa de câmbio da data fixada de encerramento. Para isso, você tem a opção Diferenças de taxa de câmbio no módulo Finanças. Quando você executa essa função, o sistema gera uma lista de propostas para lançamentos de diferenças. Você poderá aceitar ou recusar cada proposta individualmente. Além da moeda corrente, o sistema também gerencia os dados paralelamente na moeda do sistema. Se a moeda corrente da empresa for diferente da moeda do sistema, podem surgir diferenças de taxa de câmbio. O sistema pode compensar essas diferenças automaticamente. A compensação é feita utilizando a função de diferenças de conversão no módulo Finanças, da mesma maneira que as diferenças de taxa de câmbio. Teste os seus conhecimentos. Obrigado. Você concluiu o e-learning sobre como trabalhar com moedas do SAP Business One. Agradecemos a sua atenção.